Irmãos, é um motivo de muita alegria estar junto com os irmãos aqui. Eu acho que isso é muito propício, essa ideia de ter o encontro de varões, né? E a gente vê que as irmãs também têm o encontro delas, que é chá de rosa, é chá não sei de quê, né? Encontro das flores, né? E nós, aqui é o encontro de varões mesmo, né? Aqui é o encontro de homens aqui. E um tema muito propício que foi escolhido, que é falando a respeito, né, de homens fortes em tempos difíceis, na presença de Deus. Então, eu acho que foi uma ideia muito boa de trazer esse tema e também a ideia boa de reunir os irmãos aqui, para que juntos podemos falar aqui de homem para homem. Amém? E, a princípio, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, a confiança. O irmão, quando eu conheci o irmão Damião, ele tinha cabelo, né? Muito cabelo. Mas ele está começando a ficar parecido com o pai dele, não tem problema não. É uma honra, né? Parecer com o papai, né? E assim, irmãos, a gente era jovem e já estava ali na presença de Deus aprendendo. Eu costumo dizer que a cada 10 anos na vida do homem ele vai mudando. Se ele quiser, ele muda, só se ele não quiser. Mas cada 10 anos na vida de um homem, ele vai se tornando um outro homem. Quando tinha 10 anos de idade era criança, 20 anos é empolgado, 30 fica bobo e quer casar, aí 40 já começa, né? Então assim, cada ano, em 10 anos na vida do homem, ele vai mudando o seu raciocínio e a sua forma de pensar. Por isso que hoje, quando eu converso com meu pai, que tem 72 anos, 74 anos de idade, que eu vou conversando com ele, é totalmente diferente a mentalidade dele para mim, que tem 44 anos de idade. Então assim, cada ano, que a cada 10 anos na vida de um homem, ele vai adquirindo mais maturidade. Eu tenho certeza que se eu conversar, deixa eu ver, com quem é mais jovem aqui, deixa eu ver quem é o mais jovem aqui, né? Tirando a criança, o rapaz aqui, ele é muito jovem. Eu, assim, um jovem aqui, não sei quem é mais jovem aqui, parece todo mundo, parece que o irmão, assim, se eu conversar com ele, esse aqui, não, se eu conversar com esse rapaz, e eu conversar com esse senhor aqui, as conversas vai ser bem diferentes. Cada um tem uma mentalidade, uma maturidade diferente. Não que ele seja inferior ou superior, é porque cada ano que se passa na vida da pessoa, ela vai amadurecendo. O meu pensamento de agora, para o meu pensamento de 10 ou 20 ou 30 anos, ou da época que eu era amigo de mocidade do Damião, é totalmente diferente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma experiência como pai, né? Já tenho um filho que já tem 19 anos, outra tem 17, né? Estou casado até hoje com a mesma esposa, a mesma mulher. Aprendemos muito, porque não é fácil para nós homens e também para as mulheres ser casado no tempo de hoje, mas estamos juntos aprendendo a cada dia. Às vezes você fala com a esposa num tom alto que alguém pensa que está brigando, igual o irmão falou, e nem está brigando, é acostumado a falar assim. Tem até que mudar esse jeito, porque as pessoas já julgam os crentes com tudo, né? Então, assim, irmãos, cada ano na vida do homem, ele vai adquirindo uma maturidade. Salomão, nos seus últimos dias de vida, ele chegou a escrever, vaidade, tudo é vaidade, tudo que estamos vivendo aqui no passa de vaidade. O tempo vai passando, há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ele fala também que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, tudo que está aqui debaixo da terra vai a idade. Então, a idade vai indo embora e a gente vai envelhecendo na presença de Deus. Amém? Irmãos, e hoje, dentro desse tema aqui, eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus. Ele não me deu assim uma referência, então ficou bom, porque quando não dá referência a gente escolhe o tema que a gente quer, assim, o texto que a gente quer para poder falar, né? Eu acho que é até mais fácil do que quando dá um tema específico, uma referência. E Neemias, abra por favor, Neemias, que é o texto que eu escolhi para poder a gente textualizar juntamente com esse tema, que é homens fortes em tempos difíceis, né? Neemias primeiro, eu vou ler aqui como eu sei que há uma diferenças aí de traduções, para não ter aquele choque da Assembleia de Deus, a gente tem o costume de ler aqui, né, e os irmãos repetem lá, né? Mas eu vou ler aqui, os irmãos vão apenas acompanhar. Neemias primeiro aí, Neemias 1, eu vou ler até o 4 apenas, para a gente entrar aqui no nosso estudo. Não vou ser muito extenso, né, mas vamos aqui trazer uma mensagem para o crescimento dos irmãos que estão aqui. E diz assim, Neemias primeiro, do 1 até o 4, diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns dos judeus de Judá. E eu perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro,
lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos e fala assim: Pai, fala comigo mais uma vez, através da tua palavra. Amém. Fique à vontade. Irmãos, por que eu escolhi aqui essa história de Neemias para trazer dentro desse encontro aqui de varões essa palavra? Primeiro que eu pedi a revelação de Deus. Pai, o que eu vou trazer para os irmãos? Porque hoje nós vivemos uma época de um evangelho que está muito... As pessoas estão trazendo uma mensagem muito enlatada para as pessoas. Aquilo que às vezes pega de alguém e tenta até trazer um plágio aí e repetir aquela mesma mensagem. E eu falei, não, pai, eu quero algo que vai falar, porque eu não sei da vida dos irmãos. Então, quando nós estamos pregando aqui, quando o pastor está pregando, quando os missionários estão pregando, e que eles estão pregando pelo Espírito de Deus, eles estão transmitindo a mensagem de Deus que realmente vai abrir os seus olhos em relação àquilo que você está passando no momento. Então, o que Deus fala aqui é para mudar nossas vidas. E hoje muitas pessoas têm pregado um evangelho já prontinho, enlatado, para agradar a terceiro, para agradar um irmão, ou talvez aquele que é um bom dizimista, ou talvez... Não, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é que, através dessa palavra, você venha ter uma mudança de conduta, uma mudança de vida. Que através dessa palavra Deus possa mudar a sua forma de pensar. Que não seja eu, pastor Eliese, o irmão Damião trouxe uma palavra muito forte aqui, que às vezes tem pessoas que não têm coragem de falar, mas é fato. Mas que essa palavra ela foi feita para poder a gente mudar, irmão. Porque quando chega um certo tempo de vida do homem, que quando ele não procura renovar o seu entendimento, ele pode passar 10, 20 anos, 40 anos, mas ele continua com aquele mesmo pensamento. São pessoas imaturas que não querem mudar a sua forma de agir e de pensar. Então, eu estou trazendo aqui essa palavra sobre a história de Neemias. Eu quero assim, só falar, não vou ser muito enfado, vou ser bem breve aqui, mas contando sobre a história de Neemias, eu quero textualizar com a nossa vida aqui, né? Sim, não, é porque eu vou usar aqui o próprio, tá bom? Então, a história de Neemias. Nós sabemos aqui que Neemias, ele foi aquele que trouxe de volta aí a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estava abandonado, e também deu aí início à restauração interna, tanto de casa quanto espiritual. Enfim, nós vamos entrar agora na história deles, vamos conhecer um pouquinho ele. No resumo aqui que eu tenho aqui, no meu resumo, a gente vê, está um pouquinho assim meio, um pouco opaco, um pouco meio escuro por causa da tela, mas dá para entender mais ou menos daí, né, irmãos? Então, primeiramente, vamos descobrir quem é Neemias na sua biografia, o que tem escrito na Bíblia são poucas coisas, não é muita coisa sobre a vida dele. Vamos também aqui aprender também aqui que ele teve uma preocupação com algo que não era nem da casa dele, da família dele, que algo que não era praticamente da conta dele. Ele teve uma preocupação, nós vamos saber que preocupação foi essa, e também vamos ver ele como um construtor, um restaurador, né, dos muros e da cidade, e depois no final vamos aqui indo para os exemplos que Neemias deixa para que possamos seguir. Amém? Então já vamos entrar aqui aprendendo um pouquinho sobre Neemias. Aqui não dá para estar um pouquinho meio escuro aqui, não dá para entender, mas eu vou explicar para os irmãos aqui. Aqui no meu tablet dá para ver melhor aqui. Então Neemias, dentro da história, nós apenas ouvimos falar do seu pai, né? Que é Acalias, que era um dos descendentes que na época do rei Nabucodonosor e aqueles que foram cativos ali na Babilônia. E depois que a Babilônia foi ali dominada pelos Medo-Persas, né? Então eles passaram ali a ser descendente das pessoas que foram ali cativos. Então ele praticamente, pelo que fala aqui, não foi exatamente, nasceu lá em Jerusalém ou nasceu em Israel. Já foi um filho do cativeiro, foi filho de cativeiro. Mas ele aprendeu, talvez com seu pai, com os irmãos que estavam ali, sobre a história e o valor que tinha do povo hebreu.
o chamado que Deus tinha com o povo hebreu. Ele aprendeu sobre isso aí e ele conhecia a história de Israel e tudo que sucedeu. Nós sabemos que eu não vou entrar profundo da história de Israel, porque envolve muitos reinados e até chegar a essa destruição, se a gente for falar aqui, é a noite inteira, e isso não importa. O que eu quero é só falar um pouco, resumir um pouco a história desse homem Neemias. Neemias, ele era o quê? Ele não era um rei, ele não era um guerreiro. Neemias, ele não era nem tão pouco, digamos aí, um magistrado nessa parte do conhecimento real. Ele era apenas o copeiro do rei. Ele era apenas o copeiro do rei. E ele tinha a responsabilidade de quê? De cuidar ali, tanto da escolha do vinho, dessa parte que era de bebida do rei, ele era responsável. E naquela época, o copeiro, ele tinha que dar a vida pelo seu rei, porque se caso, sempre acontecia, inclusive tem alguns registros históricos de pessoas que envenenaram, né, reis, através ali do vinho, colocando veneno. Então, se por acaso alguém colocasse um veneno, quem tinha que morrer era o copeiro. Então, o rei só tomava o vinho, pode ser o vinho, sei lá, ano que fosse, caro que fosse, mas o copeiro tinha o privilégio de tomar aquele vinho, para morrer ou ficar vivo e dizer, tomei o vinho tal, né? Mas ele tinha essa responsabilidade de, antes do rei tomar, ele tinha ali que tomar. Se não morresse, então o rei poderia tomar. Então, ele era como uma pessoa que realmente mantia ali a vida do rei. Uma grande responsabilidade. Então, irmãos, ele tinha que tomar aquele cálice ali, que se fosse de morte ou não, ele tinha que tomar. Então, assim, ele estava de boa. Por uma certa parte, era uma posição de muita confiança, mas também ele corria um risco muito grande. E com isso, o rei tinha um certo apreço por ele. Ele era muito cuidadoso, aqui a Bíblia ela vai falar assim de uma forma mais prática, mas ele era uma pessoa que tinha muito zelo por aquilo que ele fazia. Ele fazia com zelo e ele estava disposto a entregar a sua vida pela sua responsabilidade. Mas isso não deixou ele de esquecer que ele era crente, que ele era cristão. Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, eu sou cristão e eu queria um emprego ali, mas era de garçom, era de servir bebida, não sei o que. Rapaz, tu não vai beber, tu vai servir bebida. Tem aqui copeiros aqui que servia bebida. O José foi também governador do Egito, que era um país que nem adorava a Deus. Irmãos, a gente tem que ser crente em qualquer lugar. O homem tem que saber ser crente em qualquer lugar. Tem que saber o que é trabalho e o que é ser cristão. Tem que saber dividir as coisas. Claro que você também não vai fazer aquilo que é ilícito ao Senhor, mas trabalho é trabalho. E aqui ele estava cumprindo o seu trabalho e ele tinha um trabalho que era muito assim, feito com muito carinho, e ele tinha esse prestígio por isso. Dando prosseguimento aqui, está um pouquinho apagado ali. Então, ali ele recebe uma notícia, nós lendo aqui, que o seu país de origem, a sua terra natal, ela estava ali com os muros, não dá para entender muito bem aqui, mas aqui está aqui os portões queimados, os muros caídos, e o povo lá dentro estava passando por grande aflição, estava passando ali por grande agonia, alguns estavam com fome, alguns estavam mendigando, e tinha muitas ruínas ali, e ele recebeu essa notícia, e a Bíblia diz que quando ele ouviu falar dessa notícia, irmão, ele se entristeceu muito, irmão. Eu acho que qualquer pessoa pode se entristecer, de repente, assim, vamos dar um exemplo assim, você mora talvez em algum lugar, veio de lá do Ceará, de algum lugar, numa cidadezinha que você gostava, que tinha aquela igrejinha, aquelas pracinhas, aí de repente você chega lá, que você vai visitar a sua cidade lá, desertou a cidade, não tem mais, a igreja está quebrada, você sente uma tristeza no seu coração de ir lá na cidade onde você nasceu, ou a cidade do seu avô, de repente você nem nasceu lá, porque ele não nasceu lá, e você chega e está tudo destruído, dá uma tristeza. Só que ele não estava triste, não era não só pela destruição dos muros e da cidade, é pela história de Israel, a história de Judá. Isso que entristecia o coração dele, de ver que toda aquela história estava ali jogado por água abaixo. E ele olhou aquilo ali, ficou triste, mas o que ele fez? Ele foi orar. Irmão, ele foi orar. Ele jejuou e ele orou. E nós vemos aqui que ele nasceu naquele momento ali uma preocupação no seu coração. Se você está vendo que alguma coisa está à beira da destruição, ou é na família, já quero textualizar para a nossa vida aqui, ou é na tua casa, no teu trabalho,
Irmãos, você tem que olhar e tem que se sensibilizar e fazer alguma coisa. A primeira coisa, antes de tudo, de todos os homens de Deus do passado, antes de assumir, Salomão, antes de assumir, ele orou a Deus, Deus revelou para ele em sonho, ele fez o pedido, Deus deu sabedoria. Então, assim, a oração, ela faz parte, não só a oração, mas também você prestar um sacrifício de louvor a Deus. O jejum, ele é um sacrifício de louvor, não é nada assim de lei ou obrigatório, não é algo de você mesmo para Deus. Abster-se de um alimento, abster-se de um momento, talvez do café da manhã ali, prestando a Deus um culto em prol de uma situação de alguém, porque a situação não era dele. A vida dele estava boa, ele era funcionário público, ganhava bem. Tinha estabilidade, talvez ele morava, irmão, não sei, ele tinha ali os privilégios de palaciano. Mas por que ele se preocupou com uma coisa que não era nem dele? Porque existia dentro do coração dele, primeiramente, o conhecimento do valor que tinha a história de Israel. O valor que tinha a história de Judá. E ele colocou o desejo no seu coração de jejumar e orar, mas só que ele continuou triste. E aí o que aconteceu? O rei estava sempre vendo ele alegre, levando ali, aqui meu rei, está aqui o seu vinho. Aí daqui a pouco o camarada chega, todo triste. Aí sai assim, aí o rei vai lá. Rapaz, o que foi? Chega, vem cá, chega aqui. O que está acontecendo contigo, rapaz? Rapaz, esses dias tu está muito triste. É, meu rei, porque é o seguinte. Aí foi contar. A minha cidade natal, a minha cidade dos meus antecedentes, tem uma história, e a história está destruída lá. Eu fui lá, rapaz, e me falaram como é que estava a situação lá. E tá tudo destruído e isso tem me incomodado muito. Engraçado que quando o rei olhou para ele e ouviu a situação, tem hora que você tem que falar seu problema para alguém, irmão. Tem hora que você tem que abrir sua boca, você fica só triste aqui, sabe? Você tem que falar, você tem que abrir sua boca. Às vezes acontece na igreja, eu sou pastor, de algumas pessoas, vamos orar pela fulana, pela irmã fulana, que ela está passando isso e isso. Eu falei, por que a irmã fulana não falou comigo? Eu sou pastor da igreja. Aí eu vou e ligo, irmã fulana, você está passando por isso, irmã. Tem uns que estão até com a doença lá, um câncer, e não fala para o pastor, minha filha, eu estou aqui para interceder, para orar, para dar o apoio. E alguns até às vezes se queixam bem assim, mas o pastor estava doente e nem veio aqui. Como é que o pastor vai saber se você está doente, se você não liga para o seu pastor? Hoje tem WhatsApp, hoje tem tudo que você pode se comunicar. Não é, nem precisa muito ir na casa, você vai lá quando alguém convida, porque é igual o irmão falou, hoje as pessoas ela nem visitam, as pessoas têm que ser convidadas, porque chega do nada, está tudo bagunçado, a pessoa fica um pouco envergonhada. E às vezes nós como pastor recebemos essas notícias de alguém que está doente, de alguém que está... E a pessoa fala para o terceiro, mas não fala para o seu pastor. Fala do seu problema para todo mundo, mas não fala para aquele que pode interceder, que tem a unção de Deus para orar e até expulsar esse mal que está tentando destruir o lar e a família. E aqui ele falou, ele demonstrou tristeza mesmo, ele não ficou assim, dando aquela risadinha velha falsa. Não, ele demonstrou tristeza, o seu coração estava muito triste com aquela situação. O que eu quero tirar disso aqui? Ele estava preocupado com uma coisa que talvez ele poderia deixar para lá, não era da alçada dele. Mas ele recebeu ali, primeiramente, nós vendo aqui nessa parte aqui, vocês vão ver aqui, ó, o rei chegou até ele, eu vou apontar mesmo aqui, né, perguntou para ele a situação, ele pegou e falou, não dá para ler aqui, e ali ele recebeu a autorização do rei, aquelas mãozinhas significa que a mão de Deus estava com ele. Por que a mão de Deus estava com Neemias? A mão de Deus estava com ele, porque ele orou, porque ele jejuou, porque ele buscou a face de Deus, irmão. Irmão, você quer que os seus negócios vá bem, você quer mudar de vida, fale com Deus, fale para Deus, porque a situação de Jerusalém estava difícil de ser resolvida, mas ele orou, e Deus já começou tocando o coração do rei, para dar ali uma liberação para ele. Então vai lá, meu filho, não só isso, mas também ajudou financeiramente, porque como é que ele ia fazer, como é que ele ia reconstruir. E dando para ele essa responsabilidade, falou, olha, tu vai lá, mas tu sabe que tu é meu camarada aqui de confiança, né? Você é meu homem de confiança, então tu vai lá e deu para ele um certo prazo para poder voltar, porque ele precisava muito dele. Então ele tinha pouco tempo para poder realizar essa construção, vamos dizer, essa reforma aí, e ele foi com a coragem mesmo de Deus ali na vida dele. E nós vemos ali que o processo foi, primeiramente ele recebe ali,
uma autorização, né, um título como governador. Quando ele desce para Jerusalém, lá ele vai encontrar ali pessoas que serão oposições externas, oposições de fora. Depois, quando ele chega lá e está lá trabalhando com o seu título, mas lembrando, opa, eu devo satisfação ao meu rei. Não dá para entender muito aí, né? E aí, com isso, o que foi que ele fez? Ele montou uma equipe. É necessário que exista uma logística para poder trabalhar. É igual na igreja. Se eu for pastor sozinho fazer tudo, não dá. Se você, como obreiro, ele é líder dos varões, se fizer tudo sozinho, não dá. Tem que ter uma logística, tem que ter o tesoureiro, tem que ter tudo isso aí. Então, ele preparou lá uma logística para poder trabalhar. Né, quem ia trabalhar, quem era o funcionário, quem era o tesoureiro, colocou em cada um dos portões que começou a fazer ali as reformas, uma casa de frente para poder aqueles daquela descendência que foram escolhidos para ficar ali, ficar vigiando ali e cuidando daquela parte lá. E com isso, o que aconteceu? Quando começou a construção, que ele teve coragem de trabalhar, aí aparece, irmão, esses demônios chamados aqui, aqui dá para ver melhor, não dá para ver aí, mas eu vou ler para os irmãos aqui. Sabalate, Tobias e Gesem. Esses três camaradas aí, claro, eles também eram poderosos, e eles começaram a ver que o negócio estava andando e tentaram contra o próprio Neemias para ele parar com a obra. Começaram a ameaçar, começaram a fazer montinho dizendo que ele estava tentando se levantar contra o império. Aí você vai começar a fazer uma análise na sua vida. Toda vez que nós, homens, tivermos um projeto e queremos colocar esse projeto adiante, vai haver sempre palavras contrárias para tentar dar uma pausa naquele projeto que a gente quer fazer. Sempre vai ter palavras contrárias. Por isso que às vezes é bom nem falar muito assim, né? Você vai fazer uma coisa assim, você fica assim, conversa com quem tem entendimento, não conversa com muito parente demais, não conversa com muitas pessoas que você percebe que é o camarada invejoso. Tu fala assim, não, eu estou querendo dar uma reforma aqui na minha casa aqui. Acontece de sempre haver pessoas que vão se levantar contra os seus projetos, principalmente se é algo construtivo. Existe aqui, você pode pedir o conselho de alguém? Sim. Saiba para quem você vai pedir um conselho. Sua esposa, alguém que tenha conhecimento na área. Não adianta você vai construir uma casa e perguntar para uma pessoa que não tem conhecimento. Você tem que chamar alguém que tem conhecimento na parte de construção da casa. Se você vai comprar um carro, teve alguém que chegou em mim assim, eu quero comprar um carro, mas sei que carro que é. Aí me mostrou uma foto lá de um carro lá. Eu não vou falar de repente, tem um irmão aqui que vai. Um Peugeot, aquele 206 que diz que é bomba, né? Não sei se tem gente que tem, mas eu não quero criticar o carro de ninguém, mas ele é conhecido como bomba, né? Eu falei, irmão, logo esse carro aí. Mas ele é tão bonito por dentro, eu sei, varão. Vamos comprar um carro nacional que tu para dar conta de manter, né? Então, às vezes, tem pessoas que não gostam de ouvir, né? Porque realmente chega as pessoas com opinião muito... Mas pergunte para quem tem conhecimento. Chega assim alguém que você... né, e faça um conhecimento. Olha lá no professor Yu. Conhece o professor Yu? YouTube? Vamos ver aqui qual a opinião que o rapaz fala sobre isso aqui. Vai ouvindo lá, que ninguém sabe da tua vida mesmo. Mas se tem alguém que tem inveja da tua vida, tem alguém que tudo que tu faz critica, esse camarada não pode te dar conselho. Você não pode, você tem que sair dele. Às vezes até parente, até um irmão. Às vezes até pai faz isso com o filho, tudo que o filho faz. Ou às vezes o contrário, o filho. Não, pai, sabe? Irmãos, por isso que nós temos que pedir sabedoria de Deus. O maior tesouro de um homem que ele possa adquirir nessa vida é a sabedoria. Porque ele vai saber como agir no tempo e na hora certa. E aqui Neemias, ele era copeiro, mas ele tinha conhecimento de quê? De estratégia, de como organizar um grupo para poder trabalhar e começar a trabalhar. Só que ele organizou só um grupo para trabalhar? Não. Um grupo para trabalhar e outro grupo para vigiar. Era uma mão na colher, outra na Bíblia e outra aqui na espada também olhando aqui, ó. E eles queriam induzir Neemias para poder também cometer esse erro que Salomão cometeu. Foi bom, vamos falar aqui, que a gente lembra aqui, né? Mas ele pegou e começou assim, ver que era estratégia para tentar queimar ele. E até vinha a justiça de Deus sobre a vida dele, mas só que Neemias tinha conhecimento. Neemias tinha conhecimento e sabia que tudo que estava tramando ali para querer tirar a moral dele espiritual. E a moral dele como governador, que ele foi, por aquele período, ele foi nomeado governador para estar ali na administração daquela construção. Então Neemias, ele foi habilidoso, líder e administrador. Como assim habilidoso? Ele sabe que um administrador, nós somos administradores da nossa casa, não é isso?
Se você tem um trabalho aí que você é um gerente, então alguns fizeram algum curso, outros aprenderam, foram promovidos porque já tem todo o conhecimento na área lá onde trabalhou. Por exemplo, trabalhei uma temporada em hortelaria, então eu trabalhei, quando comecei de faxineiro, e trabalhei em portaria, trabalhei em almoxarifado, sempre foi em todas as áreas, né? Aí até que um tempo que eu não fiz um curso de atendimento, fui para a recepção, mas assim, uma vez me perguntaram quando eu fui entregar um currículo, se eu tinha conhecimento, eu falei, em todas as áreas eu tive conhecimento, mas eu fui fichado em uma. Mas então, quando eu estava lá de noite no hotel sozinho, lá trabalhando lá, eu sabia como ir lá embaixo, ligar ou não ligar o portão automático, sabia como desligar, porque tudo eu aprendi. Então, há um momento na vida que você tem que aprender uma coisa aqui, uma coisa. Você não pode ficar assim. Eu sei que o irmão falou assim que a gente tem que tomar a posição e ter um emprego, alguma coisa assim, mas é importante sempre o homem buscar novas fontes, ele conhecer alguma coisa. Então, se não sabe, tem o professor Yu, igual ele falou da questão lá do vaso, que estava com problema, ou de uma lâmpada, aí fica lá a lâmpada piscando lá e a mulher fala assim, ô amor, troca essa lâmpada aí. Tá, eu vou trocar. Aí vai piscando e ele não vai tendo aí. Daqui a pouco a mulher vai brigar, vai ter aquela coisa toda dentro de casa por causa de uma lâmpada. Ele vai lá no YouTube, assim, como é que troca a lâmpada aqui de LED, não sei o quê. O camarada vai ensinar, não, você vai pegar. Hoje é tão fácil, irmão. Você só encaixa assim um fiozinho no outro, assim, só vai lá, parafusa lá, como é que tira. Você vai ter uma informação que vai te ajudar a evitar um problema dentro de casa. Então, Neemias, ele era copeiro, era. Mas a própria experiência que ele teve ali com perseguição, a experiência que ele teve ali de administrar e separar de uma forma, até eu vou dizer assim, uma forma lógica, de colocar um para poder ficar de um lado, outro para fazer de outro portão, para cada um vigiar, e o pessoal que era descendente, que começaram a voltar para poder cooperar. Então nisso a gente vê que ele não ficou parado só lá em servir vinho, só em fazer ali o atendimento ao seu rei, mas ele passou a ser um administrador sem nunca ter sido governador, porque o próprio Deus também foi dando para ele, né, ali a oportunidade dele adquirir o conhecimento. Ele ia vendo que essa coisa tinha que fazer, ele fazia, então ele já aprendia ali. Tá entendendo? Então você vê que ele via que tinha que fazer outra coisa do lado de lá, ele dá um jeito de fazer e já aprendia aquilo ali. Então é importante a gente ter uma liçãozinha nessa parte aí, que ele era muito habilidoso, um ótimo administrador, que mesmo tendo aqui, isso aqui são os opositores aqui nessa figurinha aqui, ele com alegria, aquela carinha, aquele emoji de alegria ali, ele conseguiu reconstruir os muros, foi obra dentro do prazo, 52 dias ali, e mais nisso ele delegou aqui as pessoas para poder, por grupo, cada um cuidar da sua área, inclusive tinha pessoas que protegiam, né? Aí entra o que? A justiça de Deus, para dar para eles ali o que? O crescimento também espiritual. Porque não adianta, irmão, assim, por exemplo, tem pessoas que se preocupam muito assim, claro, tem que se preocupar com nosso trabalho, né? Com a nossa profissão, nós temos que se preocupar com aquilo que vai fazer, que o filho também, a gente tem muita preocupação com o que ele vai fazer no futuro, a faculdade, tudo, mas a gente tem que se preocupar também com a nossa capacitação também espiritual, com a nossa vida de oração, com a nossa vida também de leitura na palavra. Nós temos que ter um momento para meditar na palavra do Senhor, e a Bíblia diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite, né? Naquela época era lei. Por que falava meditar? Porque nem todo mundo tinha uma Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, então a gente lê e medita. Antigamente ia lá o sacerdote, alguém falava, no caso aqui Neemias, depois de construído, ele chega lá, montaram lá um púlpitozinho lá de madeira e ele começou a falar sobre a lei. E o pessoal, eles não tinham a Bíblia, mas ficavam o quê? Meditando, né? Ficava ouvindo e meditava. Por isso que a Bíblia fala muito em para você ouvir e meditar naquilo que você ouviu. Não tinha Bíblia para todo mundo, mas eles ficavam, rapaz, lá Esdras estava falando, rapaz, não pode matar, rapaz, quantas vezes não pode adulterar, rapaz, quantas vezes eu olhei para a mulher do vizinho lá, rapaz, não pode cobiçar a mulher do próximo. Eles iam aprendendo aquilo ali, ia entrando na cabeça deles ali, eles iam meditando ali, e eles iam tendo ali uma forma espiritual de começar a nascer o avivamento em Judá. E dando prosseguimento aqui, nós vemos que através disso aí, o que aconteceu? O que foi bom para lá? Né? Trouxe novamente ali a busca do povo ao Deus. Teve um grande, uma grande participação ali, né, que foi do crescimento, para o povo buscar novamente a Deus, através disso, a renovar a aliança com Deus. Ali o Neemias sempre estava ensinando
mostrando como era antes e agora como é que deve prosseguir o povo com a lei do Senhor, e eles passaram a buscar e ser cheio do Espírito Santo, não, já começaram a ser cheio da palavra de Deus e também buscar de Deus ali um renovo para o crescimento espiritual do país. Então existe uma preocupação com a estabilidade. Houve uma preocupação com a estabilidade material dos muros da cidade e o principal que é o quê? Que é a estabilidade espiritual. Acontece muito, agora eu quero textualizar aqui, fazer uma comparação, que nós temos muita preocupação em reformar nossa casa. Temos muita preocupação em trocar o carro, muita preocupação em ganhar muito dinheiro, mas às vezes o casamento está um bagaço, gente. Mas às vezes, assim, o relacionamento entre o filho não existe. Às vezes, assim, o relacionamento com a própria igreja também não existe. Muitas pessoas têm ido para a igreja, ou talvez até, como o irmão falou, já perderam o desejo de ir para a igreja, porque quando chega lá, fica olhando assim, o que é isso aqui? O irmão cantando o mesmo hino ali da harpa, que canta 100 anos, essa liturgia, a mesma coisa, canta. Parece que a igreja não tem sentido para ele, sabe por quê? Porque a construção dele é apenas com as coisas que estão ao redor, e a construção de dentro está tudo esbagaçado. Os muros estão caídos espiritualmente da pessoa. Os muros da vida dele estão caídos. A cidade interior dele está caída. Ele precisa que se reconstruir por dentro. Então Neemias, ele viu não só a necessidade da construção de muro e da cidade, de tirar o povo da miséria, que até por causa dessas construções aí, teve uma crise, mas eles continuaram ali construindo para depois restaurar de volta ali a estabilidade do país. Ele se preocupou com isso aí. Então diz, quando ali Esdra pegava ali o livro da lei, que começava a ler, o povo ficava ali horas e horas assistindo, ouvindo, assistindo ali, ele falando, e meditava e guardava aquelas palavras, e começaram a ter um avivamento, uma renovação naquele povo. Então, irmãos, e isso nós vamos tirar aqui, de que há necessidade na nossa vida, tanto da organização, da parte física, como da parte espiritual. Então tem gente que é espiritual demais. Eu conheço pessoas, não, eu vou orar aqui e Deus vai me dar um emprego. Mas não tira o pé do chão. Como é que Deus vai te dar um emprego? Não entrega um currículo, não faz um curso, não fica lá esperando em casa. Tem uns jovens que ficam só no jogo ali, tchu, 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 tchu. Tem outros que ficam só no... Né? E uns velhos também que ficam, não, eu sou pedreiro, então quando aparecer um negócio, irmão, se aparecer de outra coisa, faz. Né? Você tenta lá, ou então faz um curso de especialização em alguma coisa, para poder você não ficar só dependente daquilo ali. É o que eu entendo aqui dentro dessa palavra aqui. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas tem tantos anos. Tem pessoas por aí que trabalham de pedreiro, às vezes até, desculpa que eu não estou querendo jamais menosprezar, mas tem pessoas que são semi-analfabetas, que ele é pedreiro e ele ganha mais do que um funcionário público, às vezes. O orçamento que ele faz de uma casa lá, às vezes o que ele tem, porque ele pegou com força aquilo ali e faz, mas ele não para. E tem outros que às vezes tem uma crise numa área, que ele termina que parece que tudo acabou. Ele não vai tentar mais nada. Porque tudo existe um tempo na vida da pessoa. Às vezes uma área está boa, outra área não está. Tem gente que prefere trabalhar fechado, tem outros que preferem o concurso público, que tem uma estabilidade que é muito bom. Mas acontece de muitas pessoas terem um concurso público que está, sabe assim, muito endividado. Está muito endividado. Aí o que acontece? Aí, às vezes, vai ter que partir para os bicos também para conseguir voltar. E, às vezes, acontece de ficar pesado para ele, fica pesado para a esposa, e fica aquela coisa toda. Porque hoje o homem trabalha, a mulher também, né? A gente sabe, mas isso não significa que a mulher ela deixou de cumprir a sua parte como ser submisso ao seu esposo e do esposo amar a sua esposa. Então, já que aconteceu isso, essa mudança da mulher trabalhar e o homem também, agora é a hora de haver a concordância, irmão. O irmão falou um negócio muito aqui interessante, que acontece em vários lugares. Até eu conheço pessoas que simplesmente jogou o peso todinho para a mulher e, sabe, tá tranquilo, tá de boa. Aí termina que a mulher tem que ir pro lado, aí tem que ficar aquela de sufoco todo, e tudo que tem, daqui a pouco tem que vender, sabe, vira uma bagunça a vida da pessoa, por falta de quê? De planejamento, por falta de estratégia. Nós vemos aqui que ele teve estratégia, ele teve planejamento. E as coisas, teve um momento que teve crise, mas ele foi forte no tempo da crise, que é o nosso tema aqui, e conseguiu vencer, porque teve estratégia. Não ficou só aqui, vou orar aqui para Deus mandar. Não, ele orou e também tomou uma posição. Às vezes, você vê muitas pessoas por aí que não tomam a posição de fazer alguma coisa que vai tirar ele daquele sufoco, porque não quer. Mas acontece isso aí.
E hoje nós temos aqui muitas oportunidades no mundo que dá muitos cursos. Eu estou falando da parte técnica, né? Então, para a gente concluir aqui essa parte aqui, irmãos, nós vemos que Neemias, ele foi um homem, como diz ali, de caráter. Não só cristão, não só um homem que era fiel a Deus, ele era fiel a Deus, mas era um homem também íntegro ao seu rei. Ele era um homem íntegro ao seu rei. Como administrador e como governador, foi competente. Ele foi um homem competente como governador. Foi estratégico. Foi um camarada que fez um bom serviço. E ele foi realmente ali íntegro, né? Regido com relação e justiça. Ele seguiu tudo dentro da justiça, tudo dentro dos padrões, não fez nada errado. Tem muitas pessoas que pagam o preço mais alto porque não quer fazer a coisa certa. Se lá está a placa de advertência dizendo 60 por hora e você passa 80, e você vai ficar com raiva porque chegou a multa, então você está vendo que a justiça, você não está seguindo com justiça, está fazendo errado. Então, se chegou a multa, pague ela e fale, na próxima vez vou seguir a 60 por hora. Tem camarada que, se pudesse, até batia lá na hora que o camarada vai passar lá na Blitz, né? Que chega lá, pneu careca, não sei o quê. E se tá com o IPV atrasado, que leva lá, vai senhor, né? A gente tem que saber que existem as coisas certas. Então você tem que andar de acordo com aquilo que está certo. Deu crise, anda de ônibus, mas não anda do carro, enquanto não pagar o IPVA, o IPTU ou de Uber, né? Então ele era íntegro e demonstrava o quê? Grande humildade. Primeira coisa, irmãos, a humildade é algo que é necessário na vida do homem. Olha, tem muitos homens, pastores, até pessoas que são crentes, que na igreja é uma benção, mas lá no seu trabalho, onde ele anda, ele não sabe o que é o significado da palavra humildade. Ele humilha as pessoas, ele é uma pessoa que é exaltada, é altivo, só o que ele fala é que tem que ser, não para ouvir ninguém. Em casa é um camarada que quer quebrar tudo, até bate na mulher. E por causa disso, dessa falta de humildade, humildade, gente, não é ser medroso também não é isso não. Humildade é a pessoa não ser arrogante, é a pessoa não ser altivo e achar que é melhor do que os outros. E aqui você vê que com essa posição que ele teve por dizer, o rei me deu autoridade, então vou mandar. Não, ele não fez isso. Ele fez uma seleção de uma equipe para poder trabalhar e ajudar ele, porque ele precisava disso aí, e foi um ótimo governador. Então a humildade era uma das características que estava dentro do coração aqui de Neemias. Né? Então ele possuía uma fé verdadeira no Deus que ele servia. Ele fez tudo pela fé no Deus que iria ajudar ele. Ele fez confiando no Senhor, tirou o pé do chão, sim, mas confiando que Deus estaria com ele, né? Comprometido ali com zelo pelo também o culto ao Senhor. Depois de tudo construído, foi como eu falei aqui, ele também não falou, não, agora vai ficar a casa bonitinha, a igreja bonita, né? Nós somos pastores, temos a alegria muito grande de deixar a nossa igreja bonita, né? Tudo bonito, mas não é só questão de beleza, só de, talvez ali da poltrona acolchoada, os colchões, o banco bem macio para os irmãos, para ficar à vontade, mas é questão também de, naquele ambiente ali, a unção de Deus descer, o poder de Deus descer naquela casa, haver cura ali, haver pessoas libertas e transformadas naquela casa. É para isso que serve a casa de Deus. Mas a casa de Deus tem que ser bonita assim. Chegou um desigrejado em mim, essa igreja fica tudo bonito e o povo lá passando fome no meio da rua. Eu falei, olha, o povo quer que a igreja resolva um negócio que nem o governo consegue resolver, né? Nem o governo consegue mandar comida para todo mundo. Eu falei, não, mas aqui é a casa de Deus. A casa de Deus tem que ser bonita mesmo. Se você for ver o tabernáculo do Senhor, tinha ouro, tinha tudo, tem que ser lindo mesmo, mas não é só aquilo ali não. Tem que ter a glória de Deus também. Concordo com igreja bonita sim. Os irmãos que são pastor, dê suas igrejas bonitas, viu? Porque ali é a casa de Deus, irmão. Não vai nesse negócio de desigrejado por aí não, que fica com hipocrisia. Eu até perguntei assim para essa pessoa que falou em mim, por que não pega o dízimo e vai levar para os pobres? Os judeus fazem isso. Eu falei assim, tu já pegou teu dízimo, não minta para mim, olha na minha cara. E desse mês ele levou lá para algum pobre lá da rodoviária. Não, eu estou falando da igreja. Eu falei, não, eu quero saber se tu fez isso, porque tu não traz o dízimo aqui para a igreja. Não, eu estou falando a coisa, pastor, você já vai para o... Então, rapaz, é hipocrisia. Tu vem querer falar isso para o pastor, mas tu mesmo não faz. Não tem pessoas que são assim, que quer atacar? Então não é assim. Claro que a igreja tem que cuidar também das pessoas que estão precisando. Então ele era uma pessoa que tinha atitude. Neemias, ele era um exemplo, ele era uma pessoa que tinha ação. Olha lá, tá vendo esse camarada de braço cruzado aí? De braço cruzado, irmãos, nós que somos homens, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que tirar o pé do chão. Se não deu certo no lugar, para de ficar insistindo. Não estou falando nem de casamento não, viu, gente? Nem da casa de Deus, nada disso. Eu estou falando de questão profissional, estou falando de decisões que podem te ajudar na parte financeira e até mesmo na parte profissional, né? Não deu certo? Então descruza os braços e você vai correr para o outro lado aí
correr para o outro lado e aí alcançar o objetivo da sua vida, irmão. Então tira o pé do chão. O irmão estava falando de Uber, é interessante que quando naquele governo que teve aí, eu não quero falar de partido aqui nem não, mas teve um governo aí que quebrou um monte de empresário aí, que teve umas pedaladas terríveis aí, que muitas empresas fecharam as portas, e eu trabalhava na rede horteleira, que caiu totalmente ali, né, o dólar aumentou, tudo, muitas pessoas foram mandadas embora, e eu fui nesse montão, a gente tinha 18 anos que estava na empresa. Só que eu falar de um erro meu, quando eu estava lá dentro, irmão, tá bom demais, tô trabalhando aqui, não ganhava muito, não era muito não, mas também não era muito pouco, a gente vendia a gente vendia dólar, fazia tudo ali pra ganhar um extra ali, né? E ali, irmão, e fiquei só naquilo ali mesmo. Eu poderia, enquanto eu tava lá trabalhando, que às vezes não era tão pesado, fazer um curso de alguma coisa, fazer sei lá, até melhorar na própria área mesmo. E quando saí, não tinha pra onde ir, só trabalhei em hotel a vida toda, naquela época lá, né? E aí fui trabalhar, fazer Uber, igual o irmão falou. No começo que estava o Uber, que a gasolina não era tão cara, até que você tinha um certo lucro. Mas aí depois, irmãos, foi muito difícil. O prejuízo que eu tinha com o carro, o prejuízo que eu estava tendo, sabe, e a gasolina aumentando, eu estava vendo lucro nenhum. Quando eu fui ver o lucro que estava sobrando para mim era R$ 1.200 por mês. Eu falei, isso aqui é o salário. Mesmo que o salário mínimo é praticamente isso aqui. Vou arrumar um emprego, vamos trabalhar sem precisar de desbagaçar meu carro. Entendeu? E assim eu falei, agora o que eu vou trabalhar? Só foi em hotel. E aí os hotéis estavam chamando para pagar um salário mínimo e só, e 10% lá, que não dava quase nada, né? E eu falei, não, se pelo menos tiver, eu volto de novo. Aí entrou a crise do coronavírus, aí os hotéis tudo fecharam. Não abriu. Eu achei esse negócio cruel, viu, gente? Porque muitos até venderam seus hotéis. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí tava trabalhando com o Uber, fui assaltado, aí levaram o carro, e depois consegui pegar de volta, e eu fiquei, não vou fazer mais isso. Senhor, eu sou teu servo, cuida da tua casa. Senhor, se o Senhor quer que eu trabalhe, então pelo menos dá uma coisa digna. Aí eu fui trabalhar em obra, irmão. Trabalho em obra lá, carregando peso. Falei, meu Deus do céu, trabalhando em obra aqui, meu Deus, que é isso, Senhor Jesus? Não é discriminando não, mas para quem não está acostumado, irmão, quem tinha uns camaradas lá que pegava assim, sabe, jogava saco de cimento assim. Eu falei, meu Deus do céu, 50 quilos, como é que esse cara faz isso? Isso não é homem, eu sou animal. Rapaz, né, na hora daquele ia comer, chega a comer aquela marmita zona assim. Eu falava, meu Deus do céu, e eu lá, sabe, chegava em casa sentindo muitas dores, até que me promoveram para colocar lá na almoxarifado, menos mal, né? Fiquei lá no trabalho, né? E fui encarando essas coisas assim, falei, meu Deus do céu, se aquele tempo que eu fiquei lá no hotel tivesse feito um curso de especialização em alguma coisa, eu não estaria pegando peso aqui. Mas eu encarei, irmão, sabe por quê? Por que eu peguei tudo aquilo ali? Até pela experiência que Deus permitiu de eu estar lá, e também para não deixar a peteca cair em casa. Mas assim, cada um que está aqui, que está na vida profissional, na igreja, onde for, tem hora que tem que passar por algumas situações para até valorizar aquilo que tinha. Aí quando eu recebi um emprego, agora que eu estou atualmente, eu falei, rapaz, outra hora eu não aceitaria trabalhar disso agora não. Mas como eu trabalhei de servente no mais pesado, fez eu enxergar que qualquer coisa que vinha pela frente é melhor do que estar lá na obra carregando peso. Então, assim, tem hora que a pessoa fica dizendo, meu emprego tá ruim, não sei o quê. Será que não tem de alguém que tá pior do que o teu? E tu tá reclamando do teu? É o Severino. Hã? É o Severino lá, né? Tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer de tudo, né? Então é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei fazer de tudo, mexer com tudo, né? O que nós aprendemos hoje aqui, irmão, nessa reunião aqui, é que sempre vai haver dificuldades, mas se a gente der o braço a torcer, a gente vai perder muitas oportunidades na nossa vida, em relação à igreja, em relação à família, em relação à nossa vida profissional. A gente tem que entregar também esse espaço ao Senhor e também fazer, não só orar e buscar. Você às vezes vai orar num monte, num lugar assim, tem muita gente que está lá vestido de saco, lá, eu não tenho nada contra, mas estão lá, você pergunta assim se quer trabalhar, não quer. Só é o ex que eu te digo, não sei o que, o roda-roda, pula-pula, e não quer arrumar emprego, não. O apóstolo Paulo, ele era armador de tendas, ele também não tinha assim, era financiado pela igreja, não. O que temos aqui na Bíblia aqui, os que lembraram dele e ajudaram foi a igreja de Filipos. Inclusive, Epafrodito foi lá um dos que levou ali, não sei se foi dinheiro, não sei, mas levou lá algo para poder ajudar ele financeiramente, né? Ele disse ainda, se você não trabalha, não come. Se não trabalha, não come. Então tem que ter isso aí. Claro, irmão, eu não estou falando do pastor presidente, aquele que já cuida, uma igreja que já tem condição de manter, mas o camarada é pregador, ainda não está nem na mídia, e sabe, fica só em casa o dia todinho, acorda 10 horas. Qual é a mulher que quer um camarada desse? Começa também ali a própria esposa a perder a credibilidade dele lá na intimidade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso também. Tem que conversar sobre essas coisas.
né? Às vezes você quer alguma coisa da sua esposa e você não sabe como se chegar, você tem que chegar e falar, conversar, né? Explicar na parte íntima também. Então, muitas pessoas estão perdendo por causa disso aí, por falta de comunicação, por falta de saber tratar. O carinho com a esposa, agora entrando em outra parte, que só já para fechar, já fechei. Agora sim, o carinho, a consideração, o respeito. Acontece muito quando a gente é novo, que é casado novo, a gente tem coisas que a gente briga, a gente discute aquela coisa toda, mas camarada que já tem 15, 20 anos de casado, irmão. E ainda não entende como é que é uma mulher, não sabe o que é uma mulher. Eu já sei o que é uma mulher, tem três mulheres em casa, tem a minha esposa e as minhas 2 filhas. E a cadela também, tá lá, a cadelinha também. Eu sei o que é uma mulher. Então, assim, você tem que saber lidar com elas. Se ela tá agora naquela agonia toda, fique tranquilo, que vai chegar a hora que ela vai ficar boa. Tem algumas que não, né? Infelizmente, né, irmão? Cada caso é um caso, né? Então, se houve algum problema, se está tendo algum problema, examine a si mesmo, como o apóstolo Paulo fala, examine o homem a si mesmo. Tem aquele problema, pastor? Qual é o nome do seu mesmo? Anis. Como? Anis. Isso é árabe, é? Socio. Ah, Anis. É nome de origem árabe, né? Tem alguns momentos assim que a gente tem a mania de querer só colocar a culpa no outro. A culpa é dela. Aí ela, a culpa é dele. Examina a si mesmo. Olha onde é que está o erro em você mesmo. Aí você vai conseguir ter mais 1 ano ou 2 aí de casamento. Até ficar velho e os dois falecer junto, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu quero passar de quem de direito e agradeço os irmãos pela oportunidade. Amém. Foi um prazer estar com os irmãos.